E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre os conteúdos que vamos trabalhar na nossa AV, né? A nossa AV1. Então, que será a Guerra Fria e Ásia e também a República Brasileira de 1945 a 1964. Vamos pegar os pontos principais, né? Só uma revisão bem breve. Gente, falando sobre Guerra Fria e Ásia, falando sobre os desdobramentos da Guerra Fria, né? Guerra Fria, claro que não se teve o conflito em si, bélico entre Estados Unidos e União Soviética, mas indiretamente se teve, né? Óbvio, porque essas duas potências apoiaram os levantes, né? Os movimentos que aconteceram durante a Guerra Fria. Nós falamos, né, nas aulas anteriores, que foram conteúdos anteriores, sobre a Revolução Socialista na China, falamos também sobre a Revolução Cubana, que tinha essas duas superpotências ali, né, por trás do pano, e vamos falar agora um pouco, como nós falamos no conteúdo, sobre a guerra do Vietnã e a guerra da Coreia. Principalmente vamos iniciar com um pouco da guerra da Coreia. A guerra da Coreia, sabe que a Coreia era província japonesa até praticamente a Segunda Guerra Mundial. Depois do término da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, claro, agora, depois que o eixo composto, né, por Alemanha, né, Itália e Japão, ele é derrotado na Segunda Guerra. A gente tem a Coreia, que ela é dividida, né? Ela é dividida entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? A Coreia do Norte sob influência soviética, comunista, e a Coreia do Sul sob influência capitalista. Então a gente tem também esse embate aí ideológico, né? O que acontece em 1950? Nós temos, claro, o início, né, da guerra com o Vietnã, com a Coreia do Norte, atacando a Coreia do Sul. Para o ideal da Coreia do Norte era a unificação do território sobre o regime socialista, né? Apoiado pelo comunismo soviético. Claro que vai haver a retaliação, né, do outro lado da Coreia do Sul, que a Coreia do Sul tenta, claro, também invadir a Coreia do Norte, né? Incrível que tinha a zona de fronteira chamado Paralelo número 38, que era a zona de fronteira de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então a gente tem esse embate, né, terrível entre as duas Coreias, né? Entre as duas, e claro, superpotências, né? Claro, óbvio, com a Coreia do Sul, com seus exércitos, né, sendo apoiado pelos norte-americanos. Os norte-americanos enviou, né, tropas para lá, e do outro lado a gente tem, claro, a Coreia do Norte apoiada tanto pela União Soviética, também pela China, que era socialista. O que acontece? Aí, em 1953, a gente tem o armistício de Panmunjom, onde define, né, até aquele momento acaba o conflito, né? O armistício é uma paz temporária, né? Que, claro, persiste até hoje entre essa paz temporária entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, o armistício de Panmunjom, né? Do outro lado, nesse desdobramento, a gente tem a Guerra do Vietnã, que nós falamos também na aula anterior. O Vietnã, resumindo, né, era a antiga Indochina, né, gente, que era composto por Laos, Camboja, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Aí nós temos depois no Acordo de Genebra, né, na Suíça, onde há o desmembramento da Indochina, né, onde são pelas essas quatro zonas que eu falei aqui agora, né? Laos, Camboja, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte, com apoio, mais uma vez, né, da União Soviética, e o Vietnã do Sul, com apoio norte-americano. E a gente tem, já na década em 1954, né, esse início, claro, do conflito. O Vietnã do Sul, os norte-americanos apoiou, claro, uma ditadura no Vietnã do Sul. E óbvio que o Vietnã do Norte, extremamente incomodado com essa situação, porque o Vietnã do Norte queria a unificação do Vietnã sobre o regime socialista. Importante falar isso, que o Vietnã do Norte queria a unificação do território, né? A luta
do Vietnã era pela unificação. Então, a gente teve, claro, esse embate. O que é que acontece? Nós temos esses grandes conflitos. Não à toa, os Vietcongs, né? Eles elaboraram, né? Criaram o Viet Minh, que era esse movimento de libertação, né, galera? De libertação do colonialismo e também que eles lutavam pela independência do Vietnã. Então, inicia-se todo esse conflito, né? É um conflito que, a primeiro momento, os vietnamitas eles estavam à frente dos norte-americanos, né, e do Vietnã do Sul. A gente fala dos norte-americanos porque eram os norte-americanos que estavam, claro, combatendo, né, apoiando o Vietnã do Sul com suas tropas. Então, eles estabelecem nesse contexto aí, principalmente os vietnamitas, né, conhecem a tática de guerrilha, que eles conheciam o território, então ficava muito mais fácil com suas estratégias e, acima de tudo, as estratégias também dos esconderijos, né? Dos túneis, né, que levavam tanto armamentos quanto alimentos para os soldados. O que acontece? Os Estados Unidos desenvolvem, né, duas bombas, o Napalm e o Agente Laranja, que faz com que eles avancem nesse processo de claramente nesse processo de início, claro, de uma reviravolta no conflito. O que é que acontece, galera? Já no finalzinho, claro, tinha um grande apelo popular, gente, um grande mesmo apelo popular por parte dos norte-americanos, a população norte-americana, pelos Estados Unidos sair da guerra, né? Eles não queriam de jeito nenhum, porque na visão deles era uma guerra sem noção e sem necessidade alguma, né? Já que o Vietnã lutava pela sua independência, pela sua busca, pela sua identidade. O que acontece em 1973, nós temos o acordo, né? Claro, o acordo final, o acordo de Paris, onde os Estados Unidos retiram as suas tropas do Vietnã. Em 76, a gente tem, agora sim, consolidada a República Socialista do Vietnã. Aí eu, claro, sempre esse revisionar o resumão sobre a guerra do Vietnã. Beleza, gente? Aí nós temos, claro, o outro conteúdo que nós estudamos, né, que muito fácil, né, sobre o populismo, sobre essa República Brasileira de 46 a 64, uma república categoricamente populista, caracterizada pelos historiadores como populismo, né? Que é essa aliança, né? Essa aliança entre vários setores, onde os setores da sociedade começaram a participar, por isso como esse termo populismo, né? Que foi muito utilizado também durante o governo de Vargas, tá bom? Que Vargas era um líder extremamente populista. E a gente vai ter o operário, a classe média, o operário, as classes populares mais baixas, e também junto a gente tem isso com um líder carismático. Tudo junto a isso dá esse populismo. Para alguns, o populismo é uma iniciativa do próprio líder do Estado, né, que dava concessões, principalmente aos trabalhadores, mas, claro, se tem outra vertente, que é a vertente muito mais categórica e contextualizada, galera, porque não é coisa dada pelo um líder, né? E sim é porque pela luta dos trabalhadores e de uma classe que estava em ascensão, que é a classe trabalhadora, a classe operária. Então, isso que caracteriza mais o populismo. Do início do populismo, a gente tem primeiro o governo de Eurico Gaspar Dutra, em 1946, onde o Dutra é eleito pela maioria dos votos, né? Com o apoio de Getúlio Vargas, importante a gente falar isso, onde a gente tem a primeira Constituição brasileira. Nessa Constituição brasileira, nós temos, né, todos os direitos, um direito de sindicalização, um direito onde todos os brasileiros, agora mulheres, né, também poderiam votar. Agora tinha uma exceção, né, que só não participavam dessa Constituição brasileira, que não podiam, aliás, votar, né, era ter acesso ao voto, eram analfabetos e também ainda militares, né, que eram excluídos desse processo do voto. Então, a gente tem um governo de Dutra pautado também, muito importante, pautado nessa aproximação cada vez mais com os Estados Unidos, né? Aproximação econômica com os Estados Unidos. Dutra também cria
com seu ministros e os ministros, principalmente o ministro da Economia e do Planejamento, cria o Plano SALT, que é o plano de saúde, alimentação, transporte e energia. É um plano que de início não dá certo, porque ele cria esse plano pela pressão da burguesia, do empresariado, porque a dívida externa cada vez mais aumentava, e junto com esse aumento da dívida externa, claro, aumenta também, óbvio, o preço dos produtos e também os impostos. Então a gente tem um governo de Dutra, galera, muito pautado ainda nessas relações e no aumento da dívida externa e também na abertura ao capital estrangeiro, nesse caso ao capital norte-americano. Então a gente tem esse grande projeto de Dutra que é o plano SALT, né? Querem saúde, alimentação, transporte e energia. É um plano que de início não dá certo, beleza? No outro, a gente tem, finalizando o governo de Dutra, nós temos o governo de Getúlio, a volta de Getúlio Vargas. Importante a gente tá frisando, né, e falando sobre esse grande líder, que temos a volta dele em 51, onde ele fica só apenas 3 anos, né, no poder, com a morte trágica dele. A gente tem um governo ainda de Vargas pautado no nacional desenvolvimentismo, no investimento maciço na indústria brasileira, e acima de tudo, onde Vargas cria a Petrobras em 1953, né, que é o grande iniciativa. Claro que já tinha a campanha, né, do Petróleo é Nosso lá durante o Estado Novo, né, o Petróleo é Nosso, principalmente pelos nacionalistas. Quando o Vargas chega no poder, ele já chega também um pouco ainda meio com interrogação, né, pelos partidários, também pelos opositores, onde ele tem essa briga entre nacionalistas e entreguistas, né? Os nacionalistas que queriam maior participação do Estado na economia e o investimento na indústria brasileira, nacional. Do outro lado, a gente tem os entreguistas, que queriam que mais abertura do Brasil ao capital estrangeiro e que os Estados Unidos, né, eles praticamente, entre aspas, né, que tomassem conta aqui do Brasil. Então, Vargas já entra nesse atrito entre esses dois grupos aí. Então, a gente tem uma política pautada no nacional desenvolvimentismo, também, claro, uma figura extremamente popular, né, utilizando muito o populismo a seu favor, principalmente dos setores, né, trabalhistas, Vargas, né, e nós temos tudo isso, né, mas claro, sempre com uma oposição, sempre com interrogação a respeito de Vargas. Vargas ainda tenta dar um processo de recuperação econômica ao Brasil, porém, no final do seu praticamente do seu mandato, né, do seu governo, a gente tem muita oposição e crítica, principalmente pelos rumos do Brasil, né? O Brasil começou também a ter um grande índice de desemprego e também o aumento dos impostos. Então, a crise política começa a se instalar. Uma das principais é porque o Vargas, né, o Carlos Lacerda, o seu grande opositor, ele sofreu atentado e acusaram, né, claro, o governo que Vargas que tinha feito todo o plano para matar Carlos Lacerda, né, o seu grande opositor. E nós temos aí agora o finalzinho do mandato de Getúlio, né, de Getúlio Vargas, né, e ele em 53 tira a sua própria vida, né, no palácio, né, do Catete no Rio de Janeiro, né, terminando assim o período getulista. Beleza, gente? Aí nós temos, claro, aí sempre pautando os principais pontos. Quem, claro, sucede Vargas, né? A gente tem, claro, as eleições ainda foram no ano seguinte, 55, né? Para 56 em Juscelino, João Café Filho, que assume interinamente até as eleições de outubro de 55, em 56 assume o grande Juscelino Kubitschek, ou JK, né? O cara era extremamente visionário, né, galera? Extremamente visionário. Uma das principais características de JK também era pautado no nacional
desenvolvimentismo, né, no alimento, né, no investimento da indústria nacional, mas também, acima de tudo, o Vargas ele abre o Brasil ao capital estrangeiro, né, principalmente com a vinda, galera, de empresas automobilísticas para o Brasil, né, como a Ford, General Motors, a Toyota, entre outras, né, começam a própria Ford, né, acabei de falar, começam a chegar ao Brasil. E também empresas, né, de eletroeletrônicos, né? Aí nós temos também o início da difusão dos meios de comunicação, como a própria televisão e o rádio, que foi muito importante nesse processo do governo de JK. Uma das grandes atribuições, né, foi também o JK, ele foi muito pautado no investimento, né, na saúde, né, também no transporte, na construção de rodovias, muito importante isso, principalmente na construção das rodovias, né, das rodovias brasileiras, porque, claro, a gente tem esse incentivo às indústrias, né, a vinda de indústrias automobilísticas. E um dos grandes projetos também de JK é a construção, né, galera, de Brasília, né? A construção de Brasília, onde o seu lema do seu governo era 50 anos em 5, né? Esse é um projeto, né, bem de desenvolvimento. E a gente tem a construção, retirando do Rio de Janeiro, e agora centralizando em Brasília. A ideia era centralizar a capital federal para integrar todas as regiões. Muito interessante isso, integrar todas as regiões do Brasil. Sendo que Brasília foi construída, né, pelos candangos, né? Os candangos, essas pessoas, trabalhadores que veio principalmente do norte e do nordeste para trabalhar na construção de Brasília. Outra coisa também que JK, ele principalmente para combater a indústria, né, principalmente da seca aqui no Nordeste, foi a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que também não dá certo, né? Ele tenta criar, né, que a SUDENE dê certo, mas foi um projeto que vai por água abaixo, esse projeto de JK, esse grande visionário Juscelino Kubitschek. Quem sucede Juscelino, nós temos, né, o icônico, né, o excêntrico Jânio Quadros, né, galera? Muito engraçado. Jânio Quadros um cara que só dura 7 meses no governo, né? Praticamente até nem dá para falar muito com ele, né? A única coisa que ele faz é as proibições malucas dele de proibir que as mulheres vá de biquíni, né, para a praia, onde proibiu brigas de rinhas, né, brigas de galo, né? E lança perfumes, é muito engraçado. Então a gente tem um governo de JK, engraçado que foi um governo, para falar um pouco da política de Jânio Quadros, foi um governo, gente, onde foi pautado na reaproximação do Brasil com Cuba e também com a União Soviética, né? Que figura, né? Então, os caras, seus opositores, não só os opositores, a maioria da população que temia, né, que temia essa ameaça vermelha, né? Entre aspas, que era a ameaça vermelha é a ameaça comunista, né? Temia, começou a ficar assim, né? Um pouco pasmo. Que situação é essa? O cara condecorando, né? Com a ordem do Cruzeiro do Sul, Che Guevara, que era o ministro do Comércio de Cuba, o cara que ajudou, claro, nós falamos sobre ele, Fidel, a dar um golpe, instaurar o socialismo em Cuba. Então, o braço direito de Fidel Castro, né, era Che Guevara, junto com seu irmão, claro, mas somente ele. Então, a gente tem um governo de Jânio Quadros muito excêntrico, né, galera? Porque ele reata, né, relações com a União Soviética e com Cuba. Então, ele só dura 7 meses, porque ele que se auto-renuncia, né? Porque ele manda uma carta de renúncia para o Congresso Nacional, pensando que ele ia ter o apoio da população para que ele permanecesse, que o Congresso não aceitar, o Congresso aceita. E ele, né, tem a sua renúncia promulgada, tá bom? Do outro lado, a gente tem o último governo, o governo de João Goulart,
né, o Jango, que foi um governo extremamente conturbado, né, galera? O governo de Jango, o Jango ele já assume com a conturbação terrível, porque quem assume, né, quem deveria assumir logo, era João Goulart. Mas João Goulart, como estava viagem à China comunista, na hora da renúncia de Jânio, quem assume é da Câmara, né, dos Deputados, o líder, né, Ranieri Mazzilli, assume. E quando Jango ainda estava na China, principalmente os militares, né, os opositores do governo de Jango, porque ainda temiam que João Goulart fosse um comunista, o cara que instalou o comunismo, né, no Brasil. Voltando a falar, segundo historiadores, nem tinha atmosfera nem política nem social para estabelecer, para instaurar um comunismo ou um socialismo no Brasil. Nem isso, não tinha nem ambiente para isso, né? Então, o que acontece temendo essa ameaça comunista de Jango? O que acontece com ele, né? Ele é obrigado a governar sobre a égide do parlamentarismo, né? Onde ele não teria plenos poderes e ele era sempre olhado, sempre não investigado, mas sempre com seus olhos do primeiro-ministro, que seria o líder da Câmara dos Deputados, para ver como estava a atuação dele enquanto presidente, né? Então, ele governa, ele aceita isso e governa sobre o parlamentarismo até em janeiro de 1963, onde Leonel Brizola, né, o líder da frente legalista, que era contra o parlamentarismo, né, ele, pelo um plebiscito, né, onde a população brasileira vai às urnas para dizer que querem a volta do presidencialismo, né, e os plenos poderes ao presidente da República. Então, acontece em 63 e Jango começa a tentar realizar suas reformas. Primeiro temos a reforma de base, onde era a reforma tributária, né, a reforma na educação, a reforma também eleitoral, né? Então, nós temos a reforma de base, que ele tenta, e também ele claramente é um governo pautado de muitas manifestações sociais, principalmente pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, pela Juventude Universitária Católica e também pelas ligas, né, gente, camponesas. Então, um governo ainda muito conturbado. Jango ainda tenta governar com essa situação. Um grande problema que Jango não tinha maioria na Câmara, então a maioria dos seus projetos na Câmara dos Deputados eram rejeitados pelos deputados, né? Nem chegava às vezes no Senado, porque era refutada pelos deputados. O que acontece? A gente tem uma pressão muito grande, principalmente por parte dos militares e dos seus opositores, e junto a isso, a gente tem uma organização dos militares que inicia-se em Minas Gerais, depois vai para o Rio de Janeiro, né, onde a gente tem essa pressão, e ainda pressão popular, porque teve a marcha, né, da família com Deus, né, a marcha de Deus com a família, né, em São Paulo, onde estabelece essa pressão para que Jango renunciasse ao cargo. E a gente tem 31 de março de 1964, com essa pressão popular toda, com esses movimentos todos contra o governo, e principalmente a pressão militar, nós temos Jango, que ele é obrigado, né? É um golpe, né? Claro, galera, ele é obrigado a deixar o cargo, onde ele passa pelo Rio Grande do Sul e vai ser exilado no Uruguai. E em 1º de abril de 1964, nós temos o início da ditadura militar no Brasil, que é os nossos próximos conteúdos que nós vamos estudar. Fizemos aqui, gente, um revisional, tá bom? Sobre os conteúdos, muito fáceis, conteúdos muito tranquilos. Claro que vocês têm que aí sempre estar estudando, tá bom? Para, claro, compreender mais, tá bom? A importância da leitura é essencial, tá bom, gente? Então, valeu, um grande abraço para todos, uma boa avaliação e tamo junto, viu, galera? Tchau, tchau.